Pessoal, é um prazer estar no episódio 20 do Vamos Tech, um podcast de tecnologia e suas vertentes. Aqui a gente desbrava histórias, fala sobre pessoas, profissionais, segmentos diversos que envolvem hoje a tecnologia em si. Seja muito bem-vindo, eu sou Lenise Ferreira, jornalista de tecnologia, e é um prazer te ter aqui mais uma vez. Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa extremamente querida e talentosa, que é a Isabela Lucas Lima Santana, que é graduada em psicologia, possui aprimoramento em psicologia clínica e hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, né? E também uma residência multiprofissional na FAMERP. Né? Atuou como psicóloga hospitalar por 8 anos e atualmente atua com psicologia da saúde na atenção especializada em São José do Rio Preto. E além disso, a Isabela é minha amiga de infância. Que delícia a gente estar aqui. Sim, Isa, muito obrigada por topar participar, por tirar um pouquinho do seu tempo, porque ela tá gravidinha, sim, próxima estamos de eu e a Manuela. de receber uma pequena. Então, muito obrigada, Isa, de verdade. Imagina, eu que agradeço, Lê, fiquei muito honrada mesmo com o convite. Uma satisfação poder fazer parte desse projeto que eu tive a oportunidade de ir colhendo um pouquinho aí do que você já postou e achei fantástico, muito legal mesmo, muito Hoje a gente bacana. vai falar sobre saúde mental e tecnologia, que pode parecer um tema muito amplo, então a gente vai se dividir em algumas esferas aqui da nossa conversa. Eu convidei a Isa exatamente porque durante a época da pandemia, ela falava muito sobre essa nossa. Como lidar com o luto em si, em suas frentes, em seus diversos movimentos, que foi um período de muitas perdas para todos nós, né? Uhum. Então eu sempre me atentei aos vídeos que ela fazia naquela época, e quando eu pensei em trazer alguém dessa área de psicologia, eu pensei nela por conta dessa sensibilidade e delicadeza que ela tem ao falar, que eu tenho certeza que vocês também vão observar. Isa, no mundo pós-pandêmico, muita coisa mudou e a tecnologia foi a nossa grande aliada, né? O Uhum. nosso jeito de se comunicar mudou, o nosso jeito de trabalhar, que antes era presencial, agora normalmente é híbrido, remoto. Sim, Como lidar, né? Com todas essas questões? Como fica a nossa cabecinha, né? um verdadeiro desafio, né, Lê? Porque foram muitas mudanças, né? Como você disse, em vários âmbitos, né? Quando a gente fala de luto, por exemplo, a gente fala de luto propriamente dito pela perda de pessoas, né, na pandemia, mas a gente fala de luto por diversas outras perdas, né, que a gente teve. Então, esse contato que a gente tinha, né, a gente precisou passar por períodos de isolamento, de distanciamento, então isso gerou luto, né, porque quando a gente fala de luto, a gente fala do rompimento de algum vínculo que fosse significativo, né? Então, por exemplo, o trabalho, né? Se era muito especial para mim sair de casa, ter todo aquele ritual, ir para o trabalho, encontrar as pessoas e de repente eu perco isso, isso também gera um impacto na nossa saúde mental. Então, assim, os desdobramentos são infinitos, né? E fora ali aquela ameaça, né? Da saúde, né? Da gente, enfim, o medo, a incerteza, né? O medo do invisível, né? Porque a gente estava falando de um vírus, né? Então a gente não sabia onde ele estava. Então, como não sabemos até hoje, né? Assim, então a qualquer momento é. Então, realmente, a nossa saúde mental foi muito prejudicada, né? Inclusive, eu vi algumas coisas, né? Pesquisando um pouquinho para falar com você sobre a segunda, digamos, pandemia, né? E agora a pandemia de saúde mental, né? No caso da falta dela, né? Então, realmente é muito, são muitas coisas, né? Que afetaram. E aí, diante assim, né? Pensando em como lidar, se tivesse uma receitinha de bolo, seria ótimo, né? Ou não, seria perfeito. Mas assim, cada pessoa, né, lida de uma forma
com essa situação. Então, assim, alguns grupos foram mais afetados, né? Pessoas que já tinham um histórico aí com a saúde mental, né? Já tinham algum transtorno que já necessitava ali demandava de tratamento, pessoas que tinham condições físicas, né? Clínicas que ficaram mais expostas, pessoas que passaram pelo Covid em si, né? Então, isso, digamos que isso afeta de maneira diferente a saúde mental de cada um. Mas pensando, então, que hoje a gente está num cenário onde a pandemia foi controlada, a gente consegue passar pelo Covid de uma maneira, né, minimamente mais tranquila. Então, a gente tem que começar a pensar em como retomar a vida, né? Ou, digamos assim, eu acho que retomar, talvez, tem muita coisa que é nova, que não dá para retomar, né? Que é totalmente novo. Mas assim, tem umas coisinhas que não são receita de bolo, mas que funcionam, costumam funcionar para a maioria das pessoas. Acho que atividade física, né? Aquela velha máxima. E parece assim, ó, é uma coisa incrível, né? Tem muito impacto positivo, assim. É. E não precisa ser nada muito intenso, né? Assim, porque o próprio ato de sair de casa para você fazer de repente uma caminhada, né? Se conectar ali com alguma coisinha que tenha minimamente uma natureza, uma pracinha que seja, né? Se a gente for pensar numa cidade pequena, numa cidade maior que tem um parque, uma pista de caminhada, uma represa. Então, assim, isso são coisas que costumam ajudar. Que mais? A Eu acho alimentação. bem, eu acho que só fazendo um adendo aí, né, que eu Hum, acho que do nosso bate-papo que a gente estava até conversando antes, até mesmo o famoso cafezinho que a gente tinha com os amigos do trabalho, né, que foi uma nossa, coisa que foi tirada da gente de uma forma muito absurda, né, de uma hora sim, para outra. sim. Hoje nós podemos continuar reencontrando essas pessoas. Então, talvez um encontro semanal aí, né, Isa? Se possível, né? Se você trabalha com pessoas que às vezes estão na mesma localidade que a sua, Uhum, fazer um happy hour aí de vez em quando com a galera, sim, né? Um encontro fantástico. mensal. Tem tantas empresas de tecnologia já fazendo isso, né? Que Uhum, estão aderindo ao híbrido, que não é só o remoto. Então, assim, de vez em sim, quando se unem, né? Semanalmente ou mensalmente para se ver, para não quebrar esses vínculos, né? Humanizar um pouco todos esses processos, né, Isa? Porque é desafiador. sempre que possível, né? O contato. Nós somos seres que não fomos feitos para viver isolados, né? Não faz parte ali, não é condizente com a nossa espécie, né? A gente foi feito para andar em bando mesmo, em grupo, né? Então, por isso, isso foi tão ruim, né? Quando a gente teve que se afastar disso. Então, sempre que tiver oportunidade, claro, volto a dizer, né? Sempre, assim, levando em consideração aquilo que é benéfico para cada um. Mas sempre que tiver oportunidade dessas pequenas coisinhas, assim, como você disse, um cafezinho, né? Sair, tomar um café, fazer um happy hour, que seja uma vez na semana, uma vez no mês, né? Isso é sempre muito vantajoso, sempre muito válido, né? Que durante a pandemia, às vezes, isso teve que acontecer de maneira remota também, né? Uma chamada de vídeo, um parabéns, tudo por chamada de vídeo. Então, Como que é essa galera agora também? Vamos pensar no movimento inverso. O pessoal que agora está acontecendo muito esse movimento, já falei isso em outros episódios aqui do Vamos Tech, de empresas grandes de tecnologia que estão fazendo a chamada para o pessoal voltar para o escritório. E uhum, aí tá surgindo uma revolta de meu Deus, e agora como é que vai ser, né? Tava tão uhum. bom dentro de casa, já tinha me acostumado com essa organização. Como que é a cabeça da pessoa para lidar com esse mundo novo e velho ao mesmo tempo, né? Uhum. Como você citou, extremamente desafiador, né? Porque exatamente isso, né, dessa inversão. Então, de repente, eu tenho que me adaptar a ficar em casa e trabalhar, né? Trabalhar em casa, trabalhar de casa e conciliar isso com as tarefas domésticas, enfim, as outras coisas que a gente tem em casa.
E aí agora essa mudança, esse retorno, né, que para algumas pessoas aconteceu há mais tempo e imagino que para algumas tá acontecendo agora, né? E é sempre muito delicado, né? Porque a gente mexe em estruturas assim, adaptativas mesmo, nossa, enquanto ser humano, né? E isso leva um tempo. Não é assim, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa já se adaptou uma rotina com as crianças ali, aquele negócio de quem leva para a escola, quem traz, quem fica, né? Então, eu costumo dizer que a paciência, ela é uma virtude muito importante, mas não é só com as outras pessoas. A gente precisa ter paciência com a gente mesmo, né? Justamente nesse sentido, de poder entender que a gente também tem um processo, né? Então, que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai se adaptar também agora com essa troca, com essa inversão, né? Vai exigir da gente aí algumas novas habilidades, né? Que a gente não adquire assim, né? Então, precisa ter um pouquinho, digamos, eu chamaria de autopaciência, não sei se daria para chamar assim, mas enfim, uma paciência consigo mesmo. Mas é mesmo. E aí a gente entra numa outra questão também, eu acho, que é lidar com a pressão interna das redes sociais, né? A pressão de sempre querer se transparecer muito bem, muito feliz, muito realizado, né? Porque todo mundo Uhum, fala, né, que choro não engaja, né? uhum, Então, normalmente não se vende tão bem o choro. Ele não é confortável, né? A gente não tem um prazer grande em ver pessoas sofrerem, né? uhum. E aí que entra essa questão, né? Como a gente consegue lidar com todas essas dinâmicas, né? De olhar para essas redes sociais e internamente não ter tanta essa autocobrança e desenvolver essa paciência, né? Aí partimos pro desafio nível hard, né? Porque assim, menina, que pecinha que foram criar aí, pecinha que não existe, a gente não pega, mas que faz, nossa, que traz tantos malefícios, né, para a saúde mental, assim. Tem a questão do entretenimento, isso é fato, não é inquestionável, né, as redes sociais, mas ela faz isso com a gente, né, dessa, digamos, essa necessidade de parecer que a gente está bem o tempo todo, né? Parecer que a gente dá conta, né? Porque o que acontece? Lá na rede social é um recorte aquilo que tá, seja o vídeo de 30 segundos, seja uma foto, seja o que for. Aquilo não é vida real, aquilo é um recorte da vida real, né? Então, assim, se a gente não tiver muito atento com isso, a gente vai se pressionar e vai achar que fulano dá conta de estar sempre bem arrumado, sempre montado, dá conta dos afazeres domésticos, dá conta da família, dá conta de trabalhar fora, dá conta dos filhos, e não é bem assim, né? A gente tem uma ideia falsa de que a vida real, porque tem gente que posta muito, né? Tem gente que trabalha com isso, ganha vida fazendo Sim, isso, né? sim. Então a gente tem a falsa ideia de que aquilo que está sendo mostrado, por mostrar assim, de pouquinho em pouquinho está mostrando alguma coisa, a gente fica com a ideia de que a gente conhece a vida da pessoa, que é aquilo que está acontecendo, né? Eu costumo dizer que a gente compara os nossos bastidores com o palco das outras pessoas, porque o que está ali é o palco. Mas quando a gente vai comparar, a gente não compara com o nosso palco, que é o que os outros veem. A gente compara com os nossos bastidores. E aí não dá, né? Aí é desleal, né? Então a gente vai. De Deus, né, gente? É justamente. É o que eu sempre digo, e também outras pessoas, né, que trabalham com as redes sociais falam muito. Gente, se vocês forem pensar, 30 segundos da vida de uma pessoa é muito pouco. É praticamente nada. Então, a gente às vezes cria essa expectativa, é o que você falou, a gente só olha o palco, Uhum, né? Os bastidores em si.
talvez a gente nem se interessa. Nem se A interessa. verdade é essa, né? A gente tem aquela gana, tanto que quando as pessoas vão para reality shows, né, vem a surpresa, né? Aquela Olha como. frustração, né? Nossa, mas eu achei que ela era uma pessoa e Uhum, agora com câmeras ligadas 24 horas, né, eu percebo que ela é uma pessoa totalmente diferente. Não, diferente. ela sempre foi aquela pessoa. É, Só que ela é 24 horas. Agora é 24 horas e não 30 segundos igual no TikTok, né? Ou nos exatamente. stories, por exemplo, É. né? E aí, Lê, eu acho assim, importante, né, pensar, a partir dessa perspectiva, quando a gente tem essa noção, a gente parte desse princípio, talvez a gente consiga olhar para a gente com um pouco mais dessa paciência, né? Agora, se a gente encara tudo aquilo como real, eu acho que fica muito difícil ter esse olhar para a gente, né? Porque aí a gente fica o tempo todo naquela pressão, naquela coisa de que eu tenho que fazer igual, eu tenho que ter o corpo, né? Enfim, se as pessoas com quem eu, digamos assim, a bolha onde eu estou inserida, né? Essa bolha que eu tenho acesso, são pessoas que pregam a questão, né, da atividade física com a questão voltada para o corpo mesmo, para definição, né? Não só essa questão da saúde. E aí eu não consigo isso, ponto, né? Isso já é um motivo de grande frustração. Entre outras coisas, né? Eu não consigo fazer tal procedimento estético. Então, assim, e também acho que essa noção de ter uma ideia da bolha, né? Que quanto mais conteúdo daquela. Um pouco. Aí eu acho que entra essa parte, né, Lê? Ter essa ideia de como o algoritmo funciona. Que quanto mais conteúdo eu consumo daquele determinado assunto, mais eu vou ser inundado por ele, né? Então, essa avaliação aí do que eu venho consumindo. Hum, Na verdade, a gente estava até conversando sobre isso, a gente trocou alguns artigos, eu e a Isa em off, e tem Uhum, uma matéria do Estadão muito interessante que fala sobre ansiedade algorítmica, uhum, né? Que faz essa correlação entre o algoritmo e a ansiedade atual, né? O uhum, algoritmo, para quem não entende, a gente hoje nós todos temos uma bolha particular, né? A uhum, plataforma ela entende o que você consome mais e o que você consome mais, consequentemente, é entregue mais vezes para você. E isso faz com que você crie muros, né, em volta, porque aí você começa a ver só aquele tipo de conteúdo, aquelas pessoas, né? É difícil você quebrar essa parede, romper ela. uhum, Então, se você, como a Isa estava falando aqui, ela pautou que é a questão da saúde, né? Que as pessoas fitness, né? O segmento fitness tá muito em alta. Então, se você segue muito essas pessoas, consequentemente, aquilo vai entrar muito mais no seu subconsciente, né? uhum, Porque a rede social em si, ela é programada para fazer isso, para te nutrir com o que você quer, né? uhum, Com o que você tem procurado, com o que você tem consumido, né? E só fazendo um adendo aí também dessas questões, teve uma influencer recentemente europeia, acho que todo mundo ficava assim, gente, no TikTok. Como que essa mulher com 5 filhos faz comida desse jeito todos os dias, aparece bonita desse jeito, maquiada, faz queijo artesanal e faz massa artesanal? Uma mãe em si não faz isso, não tem tempo, né? Até que foram descobrir que ela era herdeira, né? Que o marido dela era um dos maiores herdeiros da aviação mundial, tinha vários negócios na área da aviação. E aí começaram a falar: ah, então tá vendo? Ela só é perfeita porque ela tem babá que cuida, ela tem uhum, como sustentar esse personagem, que uhum, não é, né? Não é, como se diz, possível para mim que sou mãe. Que tem que sair para trabalhar, que pega um ônibus todos os dias, que chega tarde em casa, que não consegue fazer comida saudável nem para os meus filhos. uhum. Aí as Os pessoas réis respondem mortais. melhor. É, porque minha vida não é comparada à dela. A minha vida é real.
ela é uma pessoa que ela, né, é privilegiada, Uhum. né? O que não tira o caráter dela como mãe, né? Não é Sim, isso que a gente tá falando. Ela não fez isso. Quando ela produziu aquele conteúdo, ela não queria impactar as pessoas dessa maneira. dessa De tipo, forma. a minha vida é um palco, tá aqui em cima da sua. Não, Uhum. né? Ela fez um conteúdo genuíno de alguém que ama cozinhar, que tem todo um cuidado, uma estrutura de vídeo e tal, para compartilhar aquilo que ela queria. Ela não imaginou que ela acabaria, isso Que o acabaria resultado virando seria contra esse. ela, Uhum. É, por causa da expectativa do outro, né? A expectativa que a gente tem, né? exato. E isso é muito particular mesmo, né, Lê, assim, que essa avaliação também precisa ser feita, né, dessa questão de analisar aí de onde cada um parte, né? Nem, a maioria das pessoas, elas não partem do mesmo lugar, né? Elas partem de lugares diferentes. Então, ter essa dimensão também é outro fatorzinho aí que colabora para a manutenção da saúde mental. Exato, tanto que no Brasil a gente teve aí, né, um exemplo de mulher que mostrou a maternidade como ela é, né? Que foi a Vitube, Uhum, né? Que foi mãe recentemente. Ela participou do Big Brother, é ex-BBB. E ela mostrou, quando ela mostrou as fotos sem filtro, as cicatrizes, as uhum, estrias, os problemas que ela tinha, os problemas emocionais, todo mundo começou a ver ela com uma outra perspectiva, né? De olha, é uma mulher real no mundo do palco, igual você uhum. falou, né? É uma mulher que aceitou mostrar o O bastidor da vida bastidor. dela. É O que fantástico é esse momento. raro e o que adoece, né, Isa? Não sei, você vai também ter todo um olhar sobre isso. O que adoece é a gente achar que realmente a vida das pessoas não tem bastidores, né? Uhum. Que inclusive já me adiantando no tema, né, você falou, né, em algum momento de dica de livro, e aí eu não posso deixar passar esse momento, né, que tem um livro fantástico, que o nome dele é A Vida Perfeita Não Existe, né, e às vezes é essa sensação que a gente tem, de que olhando para a vida dessas pessoas, né, é a vida perfeita, é a maternidade perfeita, é a vida perfeita, é a profissional perfeita. E aí esse livro vem trazer, assim, pra gente escancarado, não é um livro de autoajuda, né, nem é escrito por psicóloga, nem não. Inclusive ela é jornalista também, chama Diana Garbin. E, e ela fala sobre isso, né, sobre que a vida perfeita não existe, né, que tem coisas que por mais que a gente não goste, a gente tem, faz parte do pacote de ser humanos que somos, né. Então, acho que é muito válido essa questão aqui, né, agora que você falou dessa pessoa que teve coragem de se mostrar real e humana aí no mundo dos palcos. Sim, sim. E como lidar, Isa, hoje, né, com essa saúde mental em um mundo que, sim, a gente não vai deixar de usar as redes sociais, a gente não vai deixar de ter um trabalho híbrido ou remoto. Você Uhum. começou ali a falar um pouquinho sobre atividade física, né? Sim. Essa dica de leitura também, que é incrível, mega recomendável para todo mundo que está ouvindo ou vendo a gente. Ou os dois, Uhum. né? Tá vendo e ouvindo? Sim. Mas o que mais que a gente pode fazer para ter uma relação saudável com as redes sociais, principalmente? É realmente alinhar essa expectativa? Eu costumo dizer que a expectativa alinhada ela é sempre assim, a melhor coisa que a gente pode fazer em Tudo, né? qualquer. Se tivesse uma receita de bolo, talvez essa seria, né? Porque, assim, a gente cria muita expectativa, né, em relação a tudo, assim, e às vezes a gente não percebe, porque a gente é muito seduzido, né, que eu acho que é uma coisa importante quando você fala de algoritmo aí, dele mandar isso pra gente, a ideia é exatamente essa, né, que a gente seja seduzido por aquele conteúdo para que a gente consuma cada vez mais, enfim, fique cada vez mais. Então, a gente precisa estar atento, né, precisa estar atento ao tempo que a gente passa nas redes sociais,
que é algo. Então, assim, às vezes precisa de algumas coisas meio. Eu não gosto, né? Assim, não acho que isso não funciona, aquelas regrinhas, assim, às vezes muito. Regras muito engessadas, né? Mas em alguns momentos é importante, até para ter um alerta, né? Algumas redes sociais têm essas ferramentas, e talvez você me ajude, né, um pouco melhor. Eu sei que o Instagram tem, ele te manda ali alguns lembretes. Eu não sei se é a gente que tem que colocar isso no celular. Agora, essa parte de desconhecimento mesmo, porque tem no meu e eu já nem lembro mais se fui eu que pus ou se ele que dá um lembretezinho ali, tipo, você já passou 15 minutos na rede social, tipo, ininterruptas, né? Assim, Tem esse recurso. O iPhone tem também. entendi. E aí ele te manda um lembrete do tipo, que tal fazer uma pausa, né? Então, isso quando você passa, sei lá, 15 minutos, 20 minutos ali. Justamente eu não vou saber falar, né? Se a gente que. Mas se tiver essa função no celular aí de colocar isso, e de repente até de bloquear. Algumas pessoas precisam, porque tem um outro recurso também que bloqueia, né? O acesso ali. Claro que tem como você continuar acessando, você só vai ter que alterar a configuração ali. Mas assim, é só uma forma de estar te dando uma dica. Já que a gente não percebe, já que esse tempo passa sem a gente ver, né? De dar uma dica. Olha, você já está há tanto tempo no celular. Talvez essa ferramenta não seja pensando agora, Lê, essa ferramenta não seja da própria rede social da plataforma, porque para eles não é interessante, né? Não sei. Sim, Agora sim. é um. Acho que é do aparelho mesmo, né? Recurso de realmente você saber quantas horas você permaneceu ali. Mas como a meta muda muito, né, essa questão de dados, eu ainda não sei se está disponível por lá. Mas se Uhum, você sabe, você que está ouvindo a gente, deixa aí nos comentários na hora que o episódio acabar, sim, né? Confirma pra gente se realmente isso ainda está ativo. Eu recebo semanalmente pelo iPhone, sim, né? Ele fala, na verdade, ele fala do tempo de consumo que eu fiquei no celular. é. Então, isso é assustador às vezes. Sim, né? E aí, então, esses dados, apesar de assustadores, né, eles são importantes, né, Lê? Porque, assim, é a partir disso que a gente vai ter essa noção de quanto tempo a gente acaba gastando, né? E aí, assim, pensando em dados agora, eu até tinha notado aqui uma pesquisa que saiu que fala que as pessoas passam mais de 41 anos na internet, que equivale a 54% do tempo médio de vida de cada um. Então, é muito tempo. Então, lançar mão de todos os recursos disponíveis, né? Tem no próprio aparelho, né? Talvez se a gente está ali sem. Porque o que, que acontece? Como é uma estratégia de entretenimento, a gente e a gente usa em casa, a gente usa de qualquer lugar, porque, por exemplo, uma forma de se entreter é a gente sair para, sei lá, para beber alguma coisa, para comer alguma coisa. Mas chega uma hora que a gente fala, vamos embora, né? Nossa, olha só, a gente dá uma olhada no relógio e fala, nossa, sei lá, 2 horas da manhã, vamos embora. Então a gente tá o quê? Finalizando aquele entretenimento, né? A gente se despede, a gente fala tchau e volta para casa. O que que acontece, né? Por que que é tão difícil fazer isso com a rede social? Porque o acesso é muito fácil, ela tá na palma da nossa mão, em qualquer lugar, né? No próprio banheiro, a gente vai ao banheiro, ou a gente vai cozinhar, ou a gente vai deitar para dormir e a gente tá conectado, né? E quanto a isso, existe ali aquele termo de hiper. Estamos acompanhados aqui, Lê. Os acompanhados de várias gatinhas, gente. Fora a gente, Gatos e aquelas. cachorros, porque só tem uma variedade. E aí, então a gente fica hiperconectado, né? Então, assim, lançar mão de estratégias. Então, o raciocínio era, a gente usa como estratégia de entretenimento, mas o entretenimento também precisa ter limite, né? Então, limitar o nosso acesso, né? Ficar um pouco atento. Porque se a gente vai rolando ali, só rolando os vídeos, a gente para quando a Tem. Perde a noção de tempo. perde a noção. A gente para quando a mão do dedo dorme, adormece, né? E aí a gente, muitas vezes a gente não tem noção desse tempo porque a gente não olhou no relógio que horas era a hora que eu comecei a mexer, né?
Então eu não sei quanto tempo se passou. Então por isso que lançar a mão dessas, por exemplo, se tiver isso, esse recurso no celular, ou se tiver isso na plataforma, né, na que eu mais consumo, de mandar esse lembretezinho aí pra gente saber quanto tempo a gente passou. Acho que isso é um dado importante. É, outra coisa, Lê, que eu acho assim muito importante é sair um pouco desse mundo virtual, assim, quando for possível, e ir um pouquinho pro mundo analógico, né, digamos assim, pro mundo offline, né, pro mundo real. É, que Esse contato, né, com as pessoas, se relacionar. isso. Então, assim, ó, se antes, na pandemia, a gente teve que lançar a mão aí de fazer, se a gente queria fazer algum curso, alguma coisa, ter contato sempre na modalidade online, se agora for possível, dá preferência para o que for presencial, né? Para que a gente vá resgatando essas coisas, esses momentos, né? Esse contato, então, sempre que possível. E então, uma outra coisa, né, que eu acho, né, quando eu falo de ir para o mundo offline, é escolher pelo menos um momento, se possível, todos os dias, um momento para se desconectar, né? Então, sei lá, deixar o celular de lado mesmo, ou colocar no modo avião, ou, né, no silencioso que seja. Mas e aí fazer alguma coisa? Porque o que eu percebo é, muitas vezes as pessoas ficam perdidas. O que eu vou fazer agora? Né? Tá tão assim, a gente pode chamar de quase viciado ali, né, na rede, tão viciado no sentido de usar muito mesmo, né? Sim. E aí a gente acaba esquecendo das coisas que são possíveis de ser feitas, que não precisem ser mediadas pelo uso da tecnologia, né? Acho que fica um alerta aí, gente, como não mãe ainda, mas Dinda e tia, também a respeito das crianças, né? Tomar esse momento aí de ter esse contato com os filhos sem os celulares, né? Uma moçada que são os nativos digitais, que são aqueles que nasceram e o mundo já era muito digital para eles, né? Já era Uhum, avançado nesse sentido. Ter esse cuidado também, né, Isa? De na hora de um almoço, na hora de um jantar, o diálogo, né? sim. Com as crianças, então, nem se fale, né? Eu acho que aí a gente entra numa pauta muito mais delicada, porque, assim, Sim, bem ou mal, a gente passou pela pandemia e a gente já tinha um repertório. sim, A gente já tinha um repertório das coisas, e aí também, como nós somos os migrantes, né? Eles são os nativos, nós somos os migrantes, a sim. gente veio de uma outra era que era o mundo offline. Então a gente encontrou estratégias para A gente disso. entendia o valor desse tempo, né? É. E aí o que acontece agora, nesse tempo, né? Principalmente durante e depois da pandemia, isso começou a ficar muito. A gente precisou da tecnologia, né? Ela foi e ainda é muito útil, né? E nem se fala, sem questionar. Mas as crianças agora, elas muitas vezes não vão ter esse repertório. A gente vai precisar ajudar elas a adquirir, né? Do que é possível ser feito, que não precisa ser através de um tablet, ou de um celular, ou de um computador, né? Então, assim, eu costumo dizer que animais de estimação, claro que, mais uma vez, eu volto a dizer que não funciona para todo mundo, né? Mas animais de estimação costumam ser uma estratégia aí que costuma funcionar, e é isso que você falou, né? Então, a gente evitar em alguns momentos o uso da tecnologia, né? Então, na hora do almoço, será que mesmo que eu preciso estar com a TV ligada, com o celular ligado, ou com, enfim, qualquer outra coisa? E começar a usar esses momentos, assim. Sim, Mecanismo, né? sim, Agora, para a gente ir encerrando, né? Porque senão a gente fica falando sobre N coisas. sim. Inclusive a Isa, na hora que ela passar, tudo mais se tranquilizar ano que vem, na temporada nova do Vamos Tech, eu trago ela de novo. E quem sabe a gente pode desbravar essa questão realmente das crianças,
né, Uhum. da questão infantil, né, e a tecnologia. Ela vai Sim. estar mãe já, ela já é mãe, né, mas ela vai estar já É, vivenciando, né, de vivendo na forma pele, né? física, Que é na outra pele, história é. também, né? Mas eu vou te colocar um pouco no quente, assim, vou te deixar um pouco, vou gerar uma polêmica Ai, aqui. Eu Jesus. mandei para Isa dois estudos que foram feitos, né? Um foi feito pela Oxford, né? Pesquisadores da Oxford que disseram que eles acham que realmente o Facebook e outras redes sociais não causam impactos mentais, porque eles entendem que faz parte do avanço, né? Esse estudo eu até compartilhei lá no meu LinkedIn e gerou uma polêmica, algumas pessoas deram risadas, né? Falaram, eu não acredito nisso. Uhum. Mas eles argumentam que não geram impactos psicológicos nas pessoas, porque desde que o mundo é mundo, teve transformações, o telefone, a TV, o rádio, e as pessoas seguiram o caminho delas, né? Eu achei até interessante essa abordagem, né, da Uhum. questão da TV. E aí agora veio um outro relatório de um cirurgião geral, né, dos Estados Unidos, que vem Uhum. confrontar com essa pesquisa recente que foi divulgada por Oxford. Mas na verdade esse cirurgião, pelo que eu entendi, ele já tinha falado isso antes dessa pesquisa que eu citei aqui agora. É uma pesquisa americana e ele classificou as redes sociais como risco profundo. O nome Uhum. dele eu não sei se eu vou, enfim, pronunciar aqui da forma correta, mas é Vivek Murthy. Ele é muito respeitado nos Estados Unidos, ele é uma autoridade na área da saúde, e ele classificou isso, né? E foi até mesmo quando, para quem não está acompanhando, o TikTok foi proibido em alguns estados, né? E complementando essa proibição, um dia perguntaram ao CEO do TikTok se a filha dele utilizava TikTok. E aí a resposta surpreendeu todo mundo, porque ele disse: a minha filha não tem idade para usar TikTok. Né? E Uhum. aí falou: meu filho ainda tem, minha filha acho que tem ainda 12 anos, 10 anos, e o TikTok não é para crianças. E olha Uhum. só, né? E todo mundo ficou como? Que o Como Brasil assim? que ama uma rede social e crianças amam mais ainda e estão muito Uhum. presentes, né? Isso vindo de um CEO, né? Um cara que é dono, né? Dono não, ele não é o dono, né? A ByteDance, mas representa tudo aquilo Sim. e fala que os filhos não consomem. Que Uhum. loucura. E aí eu É. queria que você fizesse essa balança aí. O que que você acredita? Que as redes causam impactos psicológicos, sim, nas pessoas? Uhum. Ou é realmente igual essa pesquisa de Oxford, faz parte do processo, a gente vai se adaptar e nem tudo é culpa de rede social. Uhum. Olha, Lê, sinceramente, eu acho que ainda a gente está falando de um tempo curto, se a gente for pensar em análise Muito, muito. muito curto, né? Então, qualquer dado ainda é frágil, né, Exatamente. em relação a esse tipo de coisa. Uma coisa, para mim, é fato: impacto causa. Agora, como esse impacto, né, vai se desdobrar aí isso é muito relativo, né? Na questão, primeiro, faz parte do processo mesmo de evolução ali, né, da tecnologia e o quanto isso é benéfico para a gente em alguns aspectos, né? Acho que isso é inquestionável. Mas como as pessoas têm feito esse uso, não se tem esse controle, né? Então, assim, às vezes essas pessoas, às vezes pessoas que estão ali no momento fragilizada, pessoas que estão mais instáveis emocionalmente, dependendo do conteúdo que ela acessa, da quantidade de tempo que ela fica exposta a esse conteúdo, isso pode ser muito danoso, né? Tanto que a gente vê, assim, ó, direto a gente entra em contato com isso acaba sendo noticiado, de vídeos e desafios que são feitos e que isso leva à morte, né? De algumas pessoas, de adolescentes, de crianças e até mesmo de adultos. Então, assim, é, eu acho que a grande questão é o mau uso, né, da rede social.
Mas de maneira geral, de alguma forma, mesmo que ele seja feito um uso ali, não vou chamar de mau uso, né? Um bom uso da rede social, um, um impacto em alguma instância ele gera, né? Acho impossível a gente não ser ali seduzido por uma foto. De repente eu tô em casa num sábado à noite, porque não rolou de sair, ou eu não pude, porque eu tava sem. Era o fim do mês, eu não tinha dinheiro. E aí eu tô rolando o feed e eu me deparo com alguém próximo, alguém distante que tá jantando em algum lugar muito. É, muito Legal, né? exato. Ou alguém que tá viajando, né, nesse dia, e aí ou alguém que tá se preparando pra balada, enfim, pra quem é de balada. Mas enfim, eu acho muito difícil, mesmo que a pessoa faça um bom uso, ela não ser impactada, né? Em algum momento, eu tô dando esse exemplo, mas pode ser qualquer um outro, né? Uma mãe que acabou de parir, agora vou trazendo um pouquinho para esse lado que eu tô vivendo, que posta uma foto com a barriga sarada, né? Que não assim como a Vitube. Então eu acho que gera sim, né? Um impacto. Como esse impacto é, se ele é tão profundo, tão grave, né? Quanto esse segundo pesquisador aí que você citou, ou se ele é irrelevante, eu acho muito difícil, sinceramente. Com a Isa já, assim, também falo com outras pessoas, né, que me vieram falar, nossa, eu fiquei indignada com essa pesquisa, né, porque falar que não gera impacto, eu acho que depende dos grupos, né, nem todo mundo tem a mesma estrutura psicológica, né, o que você falou aí, a gente tem pessoas que possuem já um problema com autoestima, Sim. né, e N questões, então acho Uhum. que fica muito complexo a gente falar como um todo. E é o que você disse, é muito cedo ainda. A gente tá falando de 10 anos, sabe? Uhum. Né? Eu trabalho com marketing digital há 10 anos e parece que passou uma vida, Uhum. né? O tanto que a tecnologia evoluiu. E mas a gente não sabe ainda o impacto, assim como também da pandemia, né? Nós temos uma leve ideia do que foi, Sim. mas vamos saber muito mais daqui 30, 40, 50 anos, É. né? Muito Isa, bem. antes da gente finalizar aqui, eu queria te perguntar o seguinte também. Ficou alguma dica que você não passou? Ou era só aquela do livro mesmo? Ou alguma coisa que você queira complementar? Oh, meu Deus, deixa eu pensar aqui. Busque aí nos seus dados se ficou alguma coisa, porque o momento é esse. A galera adora uma dica, eu adoro uma dica. É. Ali, eu acho que, assim, agora eu não tô lembrando de mais nada específico, assim, né? Mas tem algumas personalidades ali, alguns autores aqui no, né, que eu achei muito bacana esse movimento da pessoa, dos profissionais saírem da academia, da, das faculdades, das universidades e irem para as redes sociais, né, e levar esse conteúdo. Então, ter acesso ali a, vou falar, né, de pessoas que eu gosto muito de ouvir, Sim, que eu acho que são bacanas, Mário Sérgio Cortella, Leandro eu Carnal, né, são algumas personalidades, tem até uma advogada que recentemente, acho que ela, durante a pandemia, né, ela acabou ficando ali, se tornando bastante conhecida, a Gabriela Prioli, que ela traz ali. Então, assim, o que eu acho bacana de dica, né, não necessariamente, né, consumir o conteúdo dessas pessoas, mas as pessoas que fazem a gente ter um olhar crítico para determinados assuntos, né, para a gente não comprar tudo que nos é vendido, assim, sem avaliar. Então, acho que essa é uma dica importante. acho que tem que seguir pessoas que pensam diferente de você. Sim. Como a gente tá ficando muito seletivo por conta dessa bolha, a gente Uhum, estamos nos acostumando a ouvir só o que nós queremos, uhum, né? E não confrontar com outras pessoas, não dialogar, não conversar. Então, gente, respeitar também quem pensa diferente, seguir uma pessoa que vai contra tudo que você acredita, uhum, mas seguir para entender também aquele ponto de vista, né? sim. Que existe essa diferença entre concordar, né, e saber, conhecer e respeitar, né, Lê? Exatamente. Então, acho que essa Exatamente. sua dica é fantástica, adorei. Acho que ela é muito válida.
né? Ô Isa, pra gente encerrar, qual que é a sua dica? A sua dica não, olha lá, já puxando já mil dicas aqui. Não, suas redes sociais, como o pessoal pode entrar em contato com você, né? A Isa atende, né? Ela tá aí Uhum, passando, obviamente que ela vai ser mamãe, então ela vai passar um período aí, mas ela tá super aberta sim, para você ir, né, trocar uma estou. ideia, né, Isa? Falar sobre, fazer uma conexão, seja um networking, seja às vezes uma indicação de profissional Uhum, também. Enfim, me passa aí como que sim. o pessoal pode te encontrar. Ó, no Instagram eu tô como isabelalima.psi, né? Tô no Facebook como Isabela Lima Santana e tô no LinkedIn também. Agora lá no LinkedIn eu já não lembro mais como é que eu tô a ler, mas eu acredito que dá para pesquisar como Isabela Lima Santana. Dá para pesquisar como Isabela Santana. Isso, que vai me encontrar, assim. Não sou a pessoa totalmente tecnológica, eu fico mais entre. Eu, Achei ela não tá muito na vibe nesse momento, gente. Mas eu falei, não, vamos lá. Vamos é, lá. então, mas enfim, né? E eu fico à disposição no que eu puder contribuir. Realmente agora, né, eu pretendo dar uma pausa, aí provavelmente no próximo mês, e aí essa pausa seguir provavelmente até o começo, meio do ano que vem, mas estou à disposição. Fico à disposição. Sim, Se souber de alguém, enfim, com né? certeza, com O pessoal certeza. que precisar é só procurar, é só chamar. Isso mesmo. Gente, é isso. O nosso episódio foi super especial. Tá virando clichê eu falar isso, eu falo isso todo episódio. Mas pra mim é o que eu sempre digo, esse projeto só faz sentido porque eu tenho, como se diz, pessoas presentes aqui em todos os episódios que eu respeito, que eu admiro a jornada. Isa, você é uma dessas pessoas. Muito obrigada, tô muito feliz de saber que deu certo, né? Porque faz semanas que a gente tá É tentando com se encontrar você. para Sim. fazer essa gravação, para levar esse conteúdo para vocês. E a Uhum. Isa, com essa paciência, com todo o cuidado também, ela foi muito disponível em fazer parte desse projeto do Vamos Tech. E uma boa hora, que tudo corra Ah, bem, obrigada. né? Que os deuses abençoam essa chegada Amém. maravilhosa, né? Incrível ver amigas assim nesse momento. Nossa, que alegria. Estando juntas ou não, a gente está Sim, conectada, né? com Está certeza. conectada por Opa, outras lembranças maravilhosas. E você, é o que eu sempre digo, para a plataforma entender travou. que esse conteúdo é relevante, você precisa compartilhar ele com outras pessoas. Todo final de episódio você pode deixar o seu comentário, você pode seguir e também classificar o Vomutec para o Spotify compreender que é legal, que é um conteúdo seguro, relevante, bacana. E é isso. O que você puder, compartilha aí nas redes sociais para quem precisa saber um pouco mais sobre esse tema, para quem se interessa por essa área de saúde mental. É o momento de fazer uma corrente do bem. De verdade, conhecimento, autoconhecimento é sempre muito bem-vindo. E eu, como uma profissional de comunicação, de marketing, tecnologia, te digo, tudo que é exagero é demais. Então, né, seja um chocolate, seja uso Qualquer das redes coisa. sociais, equilíbrio sempre, gente. Sempre. Equilíbrio sempre. Hum. E, Lê, e é isso. Oi, pode falar. queria só agradecer, né? Você falou do equilíbrio agora, eu lembrei que eu não citei essa palavra, mas que é essa palavra, né? Ela é fantástica. A gente precisa lembrar sempre do equilíbrio. Sim, Não é uma máxima que vai acontecer o tempo todo na nossa vida, mas quanto mais a sim. gente buscar, né, vai ser muito importante. E queria muito te agradecer essa oportunidade de participar desse teu projeto tão bacana, né? Que eu admiro muito também, né? Toda a sua trajetória. É muito bom estar de volta, muito bom essa conexão que a tecnologia nos permite, Que a né? tecnologia nos permite, porque o Sim, dia a então dia é tão fico. corrido, a gente estava falando aqui de outros amigos do passado, enfim, que a gente sente Uhum, saudade, que a gente queria estar mais presente, sim. mas é assim, que delícia, que Deus nos proporciona para quem acredita numa força superior, que a gente esteja aqui hoje, batendo um papo como mulheres, né, depois de tantos Uhum, anos, éramos sim, menininhas, né? verdade.
que andava pra rua, pra tudo que é canto. Muito bom. Então, que delícia de poder compartilhar e eu trazer você É, aqui para o pessoal te ouvir um pouco. muito grata. Fico muito grata mesmo. E é isso, gente. Então, continue seguindo o Vamos Tech, compartilhando nas redes sociais. E se você quiser estender esse bate-papo comigo, é só me acompanhar no TikTok como Lenise_Ferreira, no Instagram como leferreira.digital e eu também tô lá no LinkedIn. A Isa falou aí do LinkedIn, eu também tô lá como Lenise Ferreira. É só chegar e falar: olha, ouvi o Vamos Tech, vi o Vamos Tech, adorei, me passa seu feedback, o que você achou. É sobre isso. Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, Fui. gente. Tchau, tchau.